uma outra informação muito importante em relação aos diplomas, ou ao diploma que você tem do Brasil, é que o diploma, ele vai te servir para você pontuar em processos de imigração no Canadá. O Canadá tem mais de 100 processos aí de imigração em vigência, e esses processos de imigração, eles levam em conta vários fatores, de acordo com o programa, mas a maioria deles leva em consideração qual tipo de formação você tem anterior. Então, se você tem uma graduação, se tem uma pós, se tem um mestrado, se tem um doutorado. E para que essa diplomação sirva para você fazer pontos num processo de imigração, você precisa submeter o seu diploma a um processo que a gente chama de equivalência de diploma. Ou seja, entender, comparando com o sistema canadense educacional, ao que equivale aquele seu diploma. Então, veja, da mesma forma que a sua formação te ajuda a entrar no ensino superior canadense ou seguir adiante na sua formação acadêmica no Canadá, as suas titulações ou o seu diploma também vai te ajudar a reunir pontos para a imigração. Neste caso, você precisa enviar a sua documentação e atender uma série de outros requisitos de uma das 5 agências que são credenciadas pelo Canadá para fazer esse processo que a gente chama de equivalência de diploma. A gente chama também de ECA, que vem da sigla em inglês ECA, que é Educational Credential Assessment. É uma avaliação de credenciais educacionais. E aí, veja, uma das nossas estudantes, que é a Melissa, ela já submeteu a formação dela a uma dessas agências credenciadas pelo governo canadense para entender o que os diplomas dela representam no sistema de ensino canadense. Logo, num processo de imigração, o governo consegue entender o valor daquela formação que ela obteve no Brasil. E no caso da Melissa, ela já fez um bacharelado de 4 anos, então ela tem esse diploma de bacharelado, e 2 diplomas de pós-graduação, e cada um desses diplomas de pós-graduação, ela levou um deles ela levou 1 ano e meio para conquistar, e o outro ela conquistou num curso que foi dado ao longo de 4 anos. Então, veja, um bacharelado de 4 anos, uma pós-graduação de 1 ano e meio e uma outra pós-graduação que ela foi fazendo aos poucos ao longo de 4 anos. No total, são 6 anos aí de estudo, sendo que os cursos de pós-graduação a gente sempre sabe que tem uma carga horária menor, né? Não é como fazer um bacharelado que leva 4 anos aí e geralmente os bacharelados você vai todo dia para a faculdade, tem aula de segunda a sexta. O bacharelado dela, na área de turismo, foi equivalente a um bacharelado no Canadá. No Canadá, a titulação do bacharelado eles chamam de Bachelor Degree. Então, o bacharelado do Brasil, pela carga horária, pelas disciplinas, tudo isso é analisado pela agência credenciada pelo governo canadense. Foi considerado igual a um bacharelado no Canadá. Agora, a pós-graduação, que ela levou 1 ano e meio para fazer, ela foi equivalente, né? Fez a equivalência com um Postgraduate Diploma. Então, um diploma de pós-graduação canadense que seria feito no Canadá em 1 ano. A outra pós-graduação que ela fez ao longo dos 4 anos, que foi uma pós-graduação de mais de 450 horas de aula, até fiz uma conta rápida aqui, essas 456 horas aula que ela teve dessa segunda pós-graduação dela, se eu dividisse em períodos de 4 horas, vamos dizer que ela fosse algumas vezes por semana e ficasse 4 horas tendo aula na pós-graduação. Essa pós-graduação, para fazer em períodos de 4 horas aula aí,
ela teria que ter ido 114 vezes na escola. Então, assim, é bastante coisa, né? Fora leituras, lição de casa, preparação para a prova e por aí vai. A gente sabe o esforço que cada um faz para fazer uma pós-graduação. Esse curso dela ficou equivalente a 1 ano de pós-graduação no Canadá. Então, assim, essas agências, elas têm os critérios e parâmetros delas e elas é que vão dizer o quanto a sua titulação anterior vai valer aí para um processo de imigração. Então, é um outro tipo de uso aí que você vai ter de diploma de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, quando você se lançar aí nessa busca da mudança para o Canadá. E veja que mesmo com 3 titulações, essa minha estudante, a Melissa, ela não conseguiu pontuação suficiente para fazer a imigração direta para o Canadá. E uma das formas que ela encontrou para reforçar o perfil dela e conseguir essa imigração no futuro aí próximo foi começar estudo num mestrado. Então, ela que já tem um bacharelado e 2 pós-graduações, ela buscou uma formação em mestrado para complementar o perfil dela. E por causa da pandemia, ela iniciou esse mestrado online, continua online, vai seguir mais alguns meses aí online, e a boa notícia é que mesmo estudando online, os estudantes brasileiros vão poder garantir aí, manter o benefício da solicitação, da permissão de trabalho depois da formatura. Então, nesse sentido, a Melissa está bastante tranquila, porque pode continuar estudando online sem problemas, e no futuro próximo aí, ela está no mestrado de 2 anos, já faz 6 meses quase que ela está estudando, já vai completar aí 1/4 dos estudos, e mesmo estudando online, ela pode solicitar depois uma permissão para trabalhar no Canadá.